Os motores do 3 em 1 de hoje, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou durante coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo que, com diálogo, o país deverá construir a solução para a aprovação da vacina Coronavac e os demais imunizantes em processo de desenvolvimento no país. A presença do presidente da Câmara dos Deputados na coletiva ocorreu após Maia ter cancelado um encontro com o governador de São Paulo, João Dória, em Brasília. Maia afirmou que acredita ser possível construir uma solução para que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac, seja adquirida pelo governo federal. Em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro de cancelar a compra de doses, o deputado afirmou que acredita em uma possível mudança de opinião por parte do presidente da República. Então vamos nessa, vamos iniciar aí a nossa tarde de debates ouvindo a opinião do Rodrigo Constantino sobre essa movimentação do Rodrigo Maia. Constantino, vai lá. Vamos lá, Paulo. Bom, primeira coisa, minha opinião, né, é que esse assunto da vacina tá cansando. Eu acho que a turma já tá um pouco de saco cheio disso. Eu entendo a posição do presidente da Câmara, né? Ele é o cara do diálogo, né? Eu não sei se isso necessariamente é bom ou ruim. Cobravam o presidente Bolsonaro de ter mais diálogo e articulação com o Congresso, agora ele está tendo, né? E aí tem gente criticando. Então o Rodrigo Maia é a cara desse tipo de diálogo na Câmara. E em relação à questão da China, né, que eu já falei bastante aqui, não quero ficar me repetindo, né, eu vejo legitimidade em quem desconfia da origem, sim, e não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com xenofobia, tem a ver com o simples fato de que a China, além de ser o país origem da pandemia, é um país sob um regime ditatorial que impede o mesmo grau de transparência, de jornalismo investigativo que é tão importante em outros países para um processo de desenvolvimento às pressas de uma vacina. É basicamente isso, né? Mas o Rodrigo Maia já se mostrou em outras ocasiões muito tolerante, né? Alguns diriam até subserviente para com o regime chinês. Eu quero lembrar de 2 episódios apenas que eu acho que chamaram a atenção. O primeiro foi quando o embaixador da China no Brasil atacou e trocou farpas, né, com o deputado Eduardo Bolsonaro, que não só é filho do presidente, mas isso é o de menos nesse caso, né, ele foi o deputado federal eleito com mais votos na casa. Então, acho que o presidente da Câmara deveria ter saído em defesa do deputado nessa ocasião para alertar que o Brasil não é como a China, que no Brasil os deputados têm liberdade de expressão, têm direito de se manifestar e que não pode um embaixador tentar intimidar um deputado eleito na casa do povo, né? E a segunda ocasião foi quando a mesma embaixada chinesa, né, no Brasil distribuiu cartas a deputados solicitando, intimidando novamente a que não reconhecessem, e em público principalmente, a eleição em Taiwan. Todo mundo sabe que a China tem uma disputa com Taiwan e só não tomou de vez Taiwan de volta por conta da resistência americana que apoia Taiwan e sua liberdade e sua independência. Nessa ocasião, alguns deputados foram a público mostrar a carta, né? E acho que seria de ótimo tom se o presidente da Casa do Povo brasileiro saísse em defesa desse absurdo e da liberdade dos deputados expressarem o que bem entenderem, ainda mais uma eleição livre num país livre, ao contrário da China, que não tem eleição, né, e não tem liberdade. Então o Rodrigo Maia já mostrou no passado que ele tem uma certa simpatia, né, assim, pelo regime chinês. Quando a porca torce o rabo, ele meio que prefere tomar as dores de um regime opressor que não tem nenhum apreço por liberdade de expressão e por liberdade de voto, né? Então, nesse caso da vacina, de novo, né, acho que os argumentos estão na mesa. Tem gente que desconfia, tem gente que não está muito preocupada com isso e acha que um carimbo da Anvisa vale mais do que Deus, né? Beleza, eu prefiro defender a liberdade de cada um pensar como quiser e agir conforme isso. O que não dá para virar e falar, não, respeito sua opinião, respeito que você tenha suas preocupações, inclusive respaldadas por cientistas, por especialistas. Um deles deu entrevista, inclusive, na Jovem Pan. Mas, respeito sua opinião, mas vem cá, estende seu braço e toma aqui a vacina. Não. Então, o absurdo dessa história toda, para mim, é a vacina ser obrigatória. O resto,
liberdade de expressão e de debate. Thaís Oyama. Bom, eu penso diferente do Constantino e quem quiser que compre essa imagem que o Rodrigo Maia tentou vender, né? De um político em busca do diálogo, de um político conciliador e facilitador, que ele tentou vender hoje. Eu não acredito em nada disso. E acho que, infelizmente, a gente tem mais chances de acertar na análise em situações como essa, quando parte da análise dos interesses individuais das pessoas, dos envolvidos, né, em vez de partir para o que deveria ser, que seria a preocupação com o bem comum, né, nesse caso, a liberação o mais rápido possível de uma vacina contra o coronavírus, ou mesmo a partir de uma ideologia, China ou não China. Não é disso que se trata aqui, por exemplo, né? Como sempre. O que acontece aqui é o de sempre, a eleição para a presidência da Câmara. Então, o interesse individual e mais imediato do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, é na eleição da presidência da Câmara, que acontece em fevereiro. E apesar de ele já ter dito que não vai se recandidatar, ainda que o STF permita isso, ele vai, evidentemente, querer emplacar um aliado desse. E o que me disse hoje uma liderança importante da Câmara é que o Rodrigo Maia foi comunicado pelo presidente Bolsonaro, aliás, foi comunicado de que o presidente Bolsonaro já escolheu seu candidato. E o candidato é o Arthur Lira, que para o Rodrigo Maia é uma péssima notícia. Então, diante disso, essa aparição hoje do presidente da Câmara ao lado do arqui-inimigo do presidente Bolsonaro, o governador João Dória, seria uma resposta a essa decisão do presidente Bolsonaro de escolher como candidato da Câmara alguém que desagrada, sobretudo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas, ao mesmo tempo, se o Rodrigo Maia mordeu aí fazendo essa cena, ele também assopra, que é uma tática de todo político experiente, né? Deixar uma porta aberta para um acordo. Então, eventualmente, esse acordo passaria por um nome que não fosse nem Lira e nem o candidato do Rodrigo Maia, que é o Aguinaldo, mas um outro lá que contentasse o governo e ambas as partes, né? Isso ele deixou a porta aberta, até ele disse uma coisa que parece um recado cifrado: as coisas mudam, a gente pode mudar de opinião, sou otimista, a posição de ontem pode não ser a posição dos próximos 15, 30 dias e tal. Então ele deixa uma porta aberta, por quê? Porque ele sabe que ele precisa do governo Bolsonaro, assim como o governo Bolsonaro precisa dele. Aliás, sobretudo o ministro Guedes, né? A economia precisa dele. Dependendo da votação, o Rodrigo Maia arrasta até 250 votos. Não é fraco, não. Então, é isso que está em jogo e foi isso que o presidente da Câmara quis lembrar com essa aparição. O que prova, mais uma vez, que, infelizmente, para os nossos políticos, essa discussão toda sobre a vacina, a vacina é o que menos importa. Josias. O Brasil viveu uma semana muito esquisita. Começou com um acordo republicano, firmado entre o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro com o Butantan, um instituto vinculado ao governo do arquirrival João Dória, e terminou num desacordo que tem a aparência de guerra política, com o Rodrigo Maia se oferecendo para exercer o papel de herói da racionalidade, no instante em que o Legislativo promove um festival de irracionalidades. Alguma coisa está fora da ordem nesse balé de elefantes. Entre a segunda e a sexta-feira, o país assistiu à consumação de 2 grandes acordos mal cheirosos, ambos costurados na frente das crianças. Num desses acordos, a cúpula do Senado se juntou para livrar de punições o Chico Rodrigues, que é o senador da cueca endinheirada. No outro grande acordo, a banda bandalha da política se juntou numa articulação pluripartidária para enviar para o Supremo Tribunal Federal o escolhido do presidente Bolsonaro, Cássio Marques. Na Câmara, um desentendimento entre o grupo do Rodrigo Maia e a ala do Arthur Lira, que é o líder do Centrão, que disputa com o Maia o comando da Câmara. Esse desentendimento trava até os trabalhos da Comissão de Orçamento, a mais importante do Congresso. Entre os espantos dos últimos dias, o resgate do senador de dinheiro entre as nádegas, Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, remando na mesma canoa do doutor, que tem o currículo fluido e foi mandado para o Supremo mesmo assim, o Congresso paralisado
por conta de uma disputa entre Rodrigo Maia e Arthur Lira. A tudo isso se acrescentou uma guerra inútil em torno do único tema que parecia inquestionável no Brasil, que é o direito dos brasileiros de serem vacinados contra o coronavírus. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro está desperdiçando a sua hora, podendo atuar como um facilitador de uma iniciativa que transformaria o seu Ministério da Saúde em provedor de todas as vacinas que se revelarem eficazes. O presidente preferiu humilhar o seu ministro e se autoconverter em garoto propaganda da liberdade de não se vacinar ou do direito de infectar. Num cenário assim, de contendores insensatos e mediadores improváveis, é muito difícil encontrar nessa semana esquisita algum vestígio de interesse público. É a única coisa que falta em cena.